Bom dia, pessoal. Aqui é o Leonel. Nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre especiação, o módulo 6, que está na página 232. Na última aula eu parei no slide número 12, né, onde nós vimos a diferença entre anagênese e cladogênese. Agora nós vamos dar uma olhada nos tipos de especiação. A maioria dos exercícios que vocês encontraram vem apenas o termo especiação. Quando aparecer a palavra apenas especiação, significa que é a especiação divergente, ou especiação alopátrica, ou até mesmo especiação geográfica. No ano passado, alguns vestibulares usaram esse termo. Esse tipo de especiação é aquele que se caracteriza justamente pelo isolamento geográfico. Então, ele começa com isolamento geográfico. Se a gente olhar no nosso slide, nós podemos observar aqui um grupo de organismos, né? São todos da mesma espécie. Esse grupo de organismo ele foi separado geograficamente aqui no segundo desenho, então há uma barreira. Por isso que ele sempre vai iniciar com uma barreira geográfica. Essa barreira, lógico, ela não permite aí a passagem, o encontro desses animais separando em dois grupos. As pressões seletivas que são exercidas sobre essas duas regiões, elas devem ser diferentes, porque se forem iguais, não vai mudar nada. Portanto, as mutações estão acontecendo dentro de cada grupo e como as pressões seletivas elas são diferentes, então características diferentes vão sendo selecionadas. Se você observar, você pode notar que um grupinho aqui já tem umas manchas e o outro grupo não há essas manchas. Né? Eles estão diferentes. Então, essa ilustração é simplesmente para mostrar que ao longo do tempo as diferenças elas vão se acentuando. Né? E, consequente isso, é devido às mutações, né, às recombinações que acontecem dentro dos dois grupos. Quando essa barreira ela acaba, então considerando que essa barreira ela vai finalizar, nós podemos ver nesse quarto desenho do nosso slide que a barreira geográfica já foi desfeita. Então esses grupos agora eles vão se encontrar. E o que vai acontecer? Né? Será que vai acontecer reprodução entre eles ou não? Tá? Então, né, nós vimos aqui nesse desenho, né, passando o próximo slide, a gente pode observar o seguinte. Aqui nós temos o encontro de dois indivíduos aí que pertenciam a esses grupos diferentes e houve o surgimento de um descendente fértil. Então, o que significa isso? Não aconteceu aqui o isolamento reprodutivo. Quando não acontece isolamento reprodutivo, mas a gente pode observar que esses indivíduos eles têm diferenças, então nós chamamos isso de raciação. Então, houve nesse esqueminha aqui o chamado fenômeno de raciação. Mas não se esqueçam que raça ainda pertence à mesma espécie, ainda tem o fluxo de genes entre eles. Agora, se nós observarmos do outro lado, então aqui não houve acasalamento, não houve reprodução. Então, nesse caso, caracteriza o isolamento reprodutivo. Pode até ocorrer descendentes na primeira geração, mas esses descendentes eles não são férteis. Então, nesse caso, nós temos o fenômeno da especiação. Então, significa que entre esses dois grupos já não há mais o fluxo de genes. Então, aconteceu aí a especiação. Entenderam a diferença entre raciação e especiação? Então, na raciação, ainda há isolamento, aliás, não há isolamento reprodutivo. Agora, na especiação, há isolamento reprodutivo. Tá? Então, nós temos aí na sequência, né, mostrando aí algumas características, então a incompatibilidade na estrutura, né, nos órgãos reprodutores. Então são vários fatores que podem causar aí o isolamento reprodutivo. Tá?
Então, ao longo daquele período em que houve o isolamento geográfico, houve um acúmulo de características diferentes e essas características, então, levaram ao chamado isolamento reprodutivo. Bom, o segundo tipo de especiação que eu separei para vocês é a especiação filética, ou também chamado de anagênica. Nesse tipo de especiação, não há isolamento geográfico. Então, aqui não vai acontecer o isolamento geográfico. Então, é uma evolução de toda a espécie, né? Toda a espécie, ao longo do tempo, ela vai ser transformada e ao ponto de ser reconhecida como uma nova espécie diferente da ancestral. Obviamente que, nesse caso, nós não temos como observar se houve isolamento geográfico, aliás, isolamento reprodutivo ou não. Tá? Uma terceira especiação, que também pode ser encontrada em alguns exercícios, é a chamada especiação simpátrica. Nesse tipo de especiação, então, não há isolamento geográfico também, mas ocorre o isolamento reprodutivo. Então, um determinado grupo de indivíduos, eles passam por mutações drásticas, impossibilitando a sua reprodução. Dessa forma, esse grupo se isola reprodutivamente do restante da população. Então, isso caracteriza uma especiação em simpatria, ou seja, sem que haja isolamento geográfico entre os indivíduos. Ou seja, aqui nós temos um isolamento reprodutivo. É muito comum a gente encontrar isso dentro de vegetais. Então, muitas vezes uma alteração na ploidia pode levar aí à formação de uma espécie diferente em meio à espécie comum. Nós tivemos, isso aqui é mais uma curiosidade, a especiação parapátrica. Então, quando a gente aprofunda, né, vai pesquisar sobre tipos de especiação. Então, o ano passado nós tivemos um exercício, eu não me lembro qual universidade, mas ele falou em especiação parapátrica. Então, essa é um modelo, né, um pouquinho diferente, onde as populações elas se divergem por adaptação a ambientes diferentes dentro de um contínuo que a gente... É uma faixa, essa faixa que está marcada aqui, ó, né, no próprio esqueminha nosso, nós podemos observar essa faixa. Então, o que significa isso? Significa que dentro dessa região, esses grupos acabam se isolando dos demais. Então, mas dificilmente você vai ter exercício envolvendo aí a especiação parapátrica. Então, nós vamos considerar apenas as três anteriores, né? A especiação alopátrica, a especiação filética e a especiação simpátrica, ok? Bom, quando nós falamos em isolamento reprodutivo, a apostila de vocês ela traz aí os principais mecanismos de isolamento. E os autores separam em dois grupos: o isolamento pré-zigótico ou pré-cruzamento e o pós-cruzamento ou pós-zigótico. O que diferencia isso? No tipo de isolamento pré-zigótico, eu vou usar o segundo termo, pré-zigótico, ou seja, não houve a formação do zigoto. Então, existe algum impedimento onde nem sequer ocorre a formação do zigoto. Por isso que nós chamamos de isolamento pré-zigótico. Já no isolamento pós-zigótico, ocorre acasalamento, tem, no caso, a formação do zigoto, né? Tem a fecundação, consequentemente formação do zigoto, só que esse zigoto ele não se desenvolve, tá, de maneira completa. Ou até mesmo pode desenvolver, mas formando aí indivíduos considerados estéreis. Bom, vamos começar pelo isolamento pré-zigótico, então. Nós temos uma relação de alguns exemplos de isolamento pré-zigótico. Então, nós podemos considerar o isolamento ecológico ou de habitat, né? Quando as populações elas vivem na mesma área,
né? Aliás, vivem aí em áreas diferentes, mas na mesma região. E elas não se encontram. Dessa forma, não vai ocorrer aí o acasalamento. Um exemplo que a gente observa aí nas savanas, né, leões e tigres. Então, eles vivendo aí nesse mesmo habitat, mas em áreas consideradas aí diferentes. Então, é um isolamento do tipo ecológico ou de habitat. É necessário tomar muito cuidado com essa palavra ecológico, porque se eu olhar um pouquinho aqui para baixo, eu tenho uma palavra muito parecida, que é etológico, tá? Então eu só estou mudando a letra C pela letra T aqui, mas isso muda completamente. Esse isolamento etológico ou sexual, né, está relacionado principalmente a comportamento. Então, esse isolamento ocorre quando a atração entre as espécies ela é fraca ou nula. Algumas espécies elas têm rituais de acasalamento, isso a gente observa muito nas aves, em peixes. Então, quando essa atração ela é fraca, não vai acontecer aí o isolamento. Então, isso caracteriza um isolamento sexual ou etológico. Então, cuidado para você não confundir com o isolamento ecológico que está lá em cima, tá certo? Temos aí em terceiro, eu mudei a ordem aqui, né? O isolamento sazonal ou temporal. Então, são indivíduos que ocupam a mesma área, mas a reprodução, né, elas ocorrem em épocas diferentes. Ou seja, vamos citar um exemplo aí em vegetais. De repente você tem a parte feminina pronta, né, enquanto que a parte masculina ainda não está pronta, ou vice-versa. Então significa que as estruturas florais elas vão amadurecer, elas vão se desenvolver em períodos diferentes. Dentro do grupo dos animais, um exemplo é o que ocorre na família de insetos chamado Ephemeridae, onde os adultos eles vivem apenas um dia. E nesse período, né, o momento em que a fêmea muitas vezes está pronta para o acasalamento, o macho nem sequer saiu ainda da fase de pupa, né? Então isso caracteriza aí um isolamento sazonal ou temporal, ok? Nós temos ainda, dentro de pré-zigótico, isolamento mecânico. O isolamento mecânico é aquele tipo de isolamento onde as genitálias, ou seja, as estruturas reprodutoras, elas não têm correspondência física. Então, há uma incompatibilidade entre as genitálias. Isso impede, no caso, o acasalamento, se forem animais, né? Ou em vegetais aí não há a transferência do pólen, porque as estruturas elas fisicamente não são compatíveis. E o isolamento gamético, os organismos, isso é muito comum nos organismos de fecundação externa. Então, os gametas, no caso masculino e feminino, não são atraídos um pelo outro. A gente observa isso em algumas espécies de peixe. Então, vamos imaginar que na mesma área, no mesmo lago, nós temos uma espécie A e ela libera aí, né, os seus gametas, e a espécie B também libera os gametas, só que eles não são compatíveis, né? Então, nesse caso, os gametas, não havendo compatibilidade entre esses gametas, não há fecundação, tá? Então, isso caracteriza um isolamento gamético, ou seja, os gametas não são compatíveis. Isso é muito comum quando nós analisamos animais cuja fecundação ela é externa, ok? Então, veja que são 5 tipos aí de especiação, né? No caso, pré-zigóticas. Então, resumindo, nós temos o ecológico ou de habitat, o sazonal ou temporal, o isolamento sexual ou etológico, o isolamento mecânico e o gamético. Então, todos esses são tipos de isolamento pré-zigótico.
ou seja, nem sequer ocorre a fecundação. Bom, depois nós temos o segundo tipo, que é o isolamento pós-zigótico. Nesse isolamento pós-zigótico, então, nós temos 3 exemplos aqui. A inviabilidade do híbrido. Então, os zigotos têm uma viabilidade reduzida, ou praticamente são inviáveis, ou seja, não se desenvolvem. Lembrando que o híbrido é o resultado de indivíduos, né, do cruzamento aí de indivíduos de espécies diferentes. Então, nesse caso, houve o acasalamento, houve a fecundação, houve a formação do zigoto. Por isso que nós chamamos de pós-zigótico. Agora, né, nesse caso específico, o híbrido, ou seja, o descendente desse cruzamento, ele é inviável. Tá? O segundo, a letra B aqui, esterilidade do híbrido. Então, os híbridos são estéreis. Um grande exemplo que ocorre é o cruzamento, né? No caso, entre o jumento e a égua, que nasce aí do sexo masculino o burro e do sexo, quando é do sexo feminino, é a mula. Então, são 2 exemplos, no caso, de espécies diferentes. Todos eles pertencem ao gênero Equus, né? Equus cabalos e Equus asinus. Então, são consideradas 2 espécies diferentes, mas que naturalmente acabam se acasalando, acabam formando aí, né, o zigoto e, consequentemente, nascendo indivíduos. Só que esses indivíduos eles são estéreis. Uma explicação é justamente a ploidia. Eles têm aí um número ímpar, né, de cromossomos e isso impede que na meiose ocorra a formação dos gametas. Então, mesmo ocorrendo a formação do híbrido, esse híbrido ele é estéril. Combinado? E nós temos a degeneração do híbrido, como o próprio nome fala. O híbrido, então, após a fecundação, ele não vai se desenvolver, ele acaba se degenerando, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então, são muitas incompatibilidades existentes entre os cromossomos, né, e com isso não tem o desenvolvimento, embora haja a fecundação, mas não tem aí a formação do híbrido. Então, isso caracteriza os tipos de isolamento. Então, vocês viram que nós temos isolamento pré-zigótico, que são aqueles 5 tipos anteriores, e 3 tipos aqui de isolamento pós-zigótico. Eu preparei aqui um resumo, né, dos 3 tipos aí de especiação. Então, não esquecendo que a apostila ela trabalha com esse primeiro tipo e a maior parte dos exercícios que vocês vão encontrar nos vestibulares vai falar simplesmente sobre a palavra especiação. Então, não esqueça, quando o exercício trouxer especiação, significa que ele está se referindo aí à especiação alopátrica ou divergente, tá? Então, vamos analisar esses 3 desenhinhos aqui, ó. São 3 rabiscos, mas que deixam claro a diferença, né, entre essas formas. Então, se a gente olhar aqui na primeira, o primeiro passo é o isolamento geográfico. Então, você pode notar aqui embaixo da seta, ó, eu separei, são 2 grupos. Nós temos setinhas diferentes aqui. O que significa essa seta? Tem uma legenda lá embaixo, ó. Então, são pressões seletivas, né? Diferentes pressões seletivas. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui, ó, pressões seletivas diferentes daquelas do lado direito. Então, é lógico que se essas pressões seletivas são diferentes, elas vão selecionando características diferentes. E por essas razões que os grupos ou de indivíduos ou essa população, ela acaba, né, se tornando diferente. Então, aqui, após o isolamento, olha só, né, temos um grupinho em azul, está meio esquisito aí, mas é a coloração azul, e o outro em vermelho. Dá para você observar aqui pelas setas. Embaixo, eu coloquei aqui, caso essa barreira seja desfeita, o que pode acontecer? Então, a gente volta, né, naqueles desenhinhos lá dos nossos coelhinhos.
Então, olha, o azul está cruzando com o vermelhinho. Se não houver aí cruzamento, então significa que aconteceu o isolamento reprodutivo. E se houve esse isolamento reprodutivo, significa que caracterizou a especiação. Esse grupo é diferente do outro, esse grupo pertence a uma espécie diferente do outro. Ou seja, houve aqui, né, um impedimento do fluxo de genes entre os dois grupos. Agora, caso ocorra aí a formação de descendentes férteis, então significa que houve apenas raciação, tá certo? Bom, então essa é a especiação alopátrica que está bonitinha aí no material de vocês. Se a gente olhar para o lado de cá, no meio é a especiação filética. Esse tipo de especiação é um caso de anagênese, porque não há isolamento geográfico. Olha o desenho, então não tem isolamento geográfico, mas você pode notar aqui, ó, setinhas diferentes. Então nós vamos observar que as pressões seletivas aqui, elas são diferentes. Então, com isso, vão surgindo grupos diferentes, até que todo o conjunto, ele passa a formar aí uma nova espécie. Como eu disse lá na explicação anterior, não há, isso aqui, gente, ocorre depois de muito tempo. Então, né, esses indivíduos não tem como você observar ou provar se houve isolamento reprodutivo entre eles, porque aqueles já não existem mais, né? Temos apenas fósseis, não há mais indivíduos vivos possibilitando o teste aí para ver se houve isolamento reprodutivo ou não. Mas nós temos alguns exercícios falando sobre essa forma de especiação, tá? Então, nesse caso, não tem isolamento geográfico e também não é possível a gente observar se houve isolamento reprodutivo. Mas tudo indica que esse grupo é completamente diferente do seu ancestral. Bom, terceira situação, né? Nós temos uma especiação simpátrica ou em simpatria, todo mundo junto, né? As mesmas pressões seletivas, só que esse grupinho vermelho aqui, ó, que está isolado, então isso pode acontecer inclusive em pouquíssimas gerações. Então, através de algumas mutações drásticas, nós podemos ter um isolamento reprodutivo. Então, note que aqui não houve isolamento geográfico, mas ocorreu um isolamento reprodutivo, tá? Sem que tenha ocorrido isolamento geográfico. Então, essa especiação caracteriza-se como sendo especiação, tá, simpátrica, ou seja, eles estão em simpatria, estão todos juntos, mas, né, uma mutação, por exemplo, uma alteração na ploidia pode levar aí ao surgimento de uma nova espécie em meio a outra, sem ocorrer isolamento, no caso geográfico, tá certo? Então, espero que com esse resumo vocês consigam aí diferenciar os mecanismos de especiação. Como curiosidade, então, quando a gente fala em híbrido, né, tem alguns híbridos famosos. Então, aqui um cruzamento entre leão e tigre, né, que os pesquisadores chamaram de Ligier. Tá? Então, note aí o tamanho desses animais. Esses animais são estéreis, esses animais aí têm muitos problemas, né, no caso, saúde, e acabam tendo uma vida relativamente curta. Aqui, esse não, esse é muito comum aqui no nosso país, né? Esse é o famoso cruzamento aí do jumento, né, com a égua. Então, são espécies diferentes e você tem o macho, no caso, é o burro e a fêmea é a mula. Eles são híbridos, eles são estéreis, né? Mas são animais, inclusive, muito utilizados aí pela sua força, né, em relação às duas espécies as quais originam. E aqui um bicho bonito, né, que é também um outro híbrido, a zebra e o cavalo. Tá? Então ficou um bicho muito interessante, muito bonito, né?
mas lembrando que eles são estéreis porque são híbridos, são formados a partir de espécies diferentes. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre a especiação, né, no nosso módulo 6, e nós temos 3 exercícios relacionados aí a essa nossa aula. Então, esses exercícios eles estão na página 430, né, da apostila de vocês. Eu coloquei aí as respostas dos exercícios, né, sobre esse, no caso aí, a primeira questão. Então, a alternativa correta, né, corresponde aí à letra D. Nesse caso, se você observar o enunciado do exercício, né, ele mostra para nós apenas a palavra especiação. Tá? Então, como eu estou insistindo desde o início da nossa aula, quando aparece apenas especiação, significa que é aquela especiação, no caso, alopátrica, né? Com o isolamento geográfico e, posteriormente, o isolamento reprodutivo. Então, isso caracteriza, né, a alternativa correta como sendo aí a letra D. A questão número 2 é uma questão que fala sobre os tipos de isolamento. Então, nós temos aí os itens 1 e 2 são considerados isolamento pré-zigótico, né? E apenas o número 3, que é um isolamento pós-zigótico. Então, a alternativa 2 é a alternativa correta. O exercício número 3, então a gente cai dentro daquele assunto que eu discuti com vocês na aula sobre evidências da evolução. Então, quando eu falei das 5 formas de evidências, né? Então, começamos com a paleontologia, depois passamos pela evidência anatômica, né? Órgãos vestigiais, e depois evidências embriológicas e, por último, a evidência bioquímica ou moleculares. Então, quando nós estudamos evidências anatômicas, eu puxei esse assunto sobre aí a comparação através aí da homologia e analogia. Né? Então, dentro dessa aula, nós estudamos a irradiação adaptativa, a convergência adaptativa. Tá? Essa questão ela fala sobre isso. Então, a resposta correta é a alternativa C, onde ele está comparando aí as nadadeiras, né, dos golfinhos e as asas dos morcegos. Então, isso caracteriza como uma estrutura homóloga. Não se esqueça que a homologia, né, tem a mesma origem embrionária, podendo aí desempenhar funções iguais ou diferentes. E quando na analogia, então nós vamos ter origens embrionárias diferentes, mas exercendo sempre a mesma função. Então, é uma questão aí relacionada àquele assunto. Bom, pessoal, então dá uma olhada, né, vê se vocês têm alguma dúvida, eu vou estar à disposição de vocês. Eu deixo aqui na sequência, né, da nossa aula, então, uma aula sobre evolução humana. O nosso material, ele não traz aí, né, nesse momento, né, sobre a evolução humana, tá? Mas eu estou deixando como curiosidade essa aula. Pode ser que ocorra alguma questão, né, relacionada à evolução do homem. Então, nos slides que estão abaixo, vocês podem encontrar aí as respostas, tá? Então, caracterizando, nós temos aqui desde a classificação, né? A classificação mais moderna em relação aí ao ser humano. Então, não esquecendo aí, pertencemos à espécie, né, Homo sapiens, tá? E aqui uma sequência, eu coloquei para vocês uma sequência da evolução, da provável evolução humana. Esse slide aqui, ó, é bacana, é interessante vocês dão uma olhada nele, derem uma olhada, desculpe, que nós temos uma questão do Enem
que eles usaram justamente essa figura, né? Então, lembrando que nós estamos aqui, ó, nós somos mais próximos aqui do chimpanzé, né? Então, aqui nós não viemos a partir dos macacos, não esqueça desse detalhe, né? Todos nós temos um ancestral comum, tá? Então, não esquecer desses detalhes. E aí tem a sequência, então, a partir dos ardipitecos, né? Depois passando aí pelos australopitecos e depois com o surgimento, a partir dos australopitecos, nós temos o surgimento aí do gênero Homo, tá? E tudo indica que a primeira espécie do gênero Homo foi Homo habilis, tá? Então essa passa aí a produzir já instrumentos cortantes, né? Temos até aqui uma imagem dele. Depois o Homo erectus, esse foi o primeiro a dominar o fogo. Cuidado, ele não inventou o fogo, tá? Ele passou a dominar o fogo, hein? Não vão colocar aí que ele inventou o fogo, não. Ele dominou o fogo. Tá? Depois, Homo erectus, tá? Então, passando aí para a partir do Homo erectus, nós temos aí o Homo neanderthalensis, né? Então, o homem de Neandertal, então, foi encontrado um fóssil dele lá na Alemanha, então por isso que ele recebeu esse nome de Homo neanderthalensis. Alguns autores até consideram que o Homo neanderthalensis talvez possa ser uma subespécie do Homo sapiens. Então seria Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, né? Que é a nossa. Mas são apenas relato, a maioria dos autores usam como sendo uma espécie, né? E aqui nós encontramos aí as vantagens evolutivas. Bom, pessoal, então, dentro aí desse tópico de evolução, a gente finaliza com falando sobre a especiação. E um grande abraço aí a vocês.